Diante de tudo que Portugal está passando, greve, CEF, fronteiras, toda a inflação subindo, guerra acontecendo, as mídias, as pessoas, as redes sociais têm aí dado a tua opinião. Afinal, Portugal é ou não é um bom lugar para se morar? Ainda Portugal é um bom destino? Antes de contar essa história, antes de responder essa pergunta, eu quero contar uma história real que aconteceu há muito tempo atrás. Um funcionário foi enviado para a África, para uma cidade específica, com o objetivo de fazer uma análise de campo. Ele precisava estudar a cultura daquele país, estudar a cultura daquelas pessoas, o costume, a rotina, porque eles precisavam desenvolver um novo tipo de sapato, um novo tipo de calçado, e eles queriam destinar esse novo modelo para aquela região específica ali na África. O primeiro funcionário que foi, ligou para a empresa e falou: olha, não vai dar certo porque eles não usam sapato, eles andam só descalço, eles não têm o hábito de usar sapato. Com certeza esse projeto não vai prosperar aqui nessa cidade. Enviaram um outro funcionário depois de alguns anos, e esse funcionário ligou para a empresa e falou assim: olha, vamos ficar milionários, aqui ninguém tem sapato, vamos vender muito. O que isso significa, né? O que a gente pode tirar dessa lição, dessa história? Os nossos olhos ditam o resultado. Aquilo que nós estamos olhando, a forma como nós olhamos para algo, dita um resultado. Se os nossos olhos forem bons, o resultado será bom. O que isso também significa? Que o resultado depende exclusivamente de você. Não depende da economia, não depende da crise que o país está vivendo, não depende da política que está atualmente naquele país. O resultado só depende daquilo que você planta, da forma como você planta e da forma que você vai colher aquele fruto, vamos dizer assim. Isso significa que a responsabilidade de dar certo ou não é exclusiva sua. Quando nós tomamos a responsabilidade para nós e colocamos a responsabilidade em nós, nós tiramos a culpa do país, nós tiramos a culpa de terceiros, nós tiramos a culpa da economia, porque o dinheiro, na verdade, ele não acaba, ele só se movimenta. Na pandemia, muitas pessoas entraram em crise, mas muitas pessoas ficaram bilionárias, porque o recurso, ele só se movimenta. Muitas pessoas foram demitidas do seu trabalho. Em paralelo, muitas pessoas começaram seu próprio negócio. Muitas pessoas recebiam 1 ou 2 salários mínimos e agora recebem 3, 5, 10 porque começaram a empreender. Todo o resultado depende daquilo que você vai fazer. E por que eu tô dizendo isso? Porque hoje nós estamos vivendo uma onda, não somente em Portugal, mas no Brasil e nas nações. Gente, brasileiro tem em todo lugar do mundo. Qualquer lugar que você vá neste mundo, você vai ouvir a frase: aqui tem muito brasileiro, porque o Brasil é um país gigantesco, é um país enorme e é um país que muitos vão realmente migrar. Está na cultura isso do brasileiro. Então tem brasileiro, gente, em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo está passando por uma situação complexa, seja ela econômica, seja ela política, seja ela de guerra, seja ela em todos os aspectos que eu acabei de mencionar. Porém, mesmo diante de todas essas circunstâncias, tem pessoas prosperando, tem pessoas dando certo, tem pessoas conseguindo realizar aquilo que almeja. Porque aquilo que você deseja não está na obrigação do Estado. Então, muitas vezes eu ouço assim: Juliana, mas o CEF tá nessa situação tão ruim, o governo é tão ruim, tem muita brasileira indo para Portugal, a violência tá aumentando, tem muito cigano,
Em Portugal os valores estão altíssimos. A pergunta é, o que você tem para oferecer para o país e não o que o país tem para oferecer para você. Quando a gente consegue inverter isso, a gente consegue de fato nos responsabilizarmos pelos nossos resultados. Portugal, ele tem um hábito que no meu ponto de vista é um pouco ruim, que ele dá muito abono. Porém, ele também exige muito do estrangeiro ou do nacional, muita tributação, e ele também exige, por exemplo, se você quiser receber um auxílio emprego, né? Ficou desempregado, vai receber um auxílio. Em paralelo a esse valor que você vai receber, você precisa fazer um curso, você precisa se inscrever lá no Instituto de Emprego para você poder participar das entrevistas. Ou seja, existe ali um contraponto. O país vai te ajudar, mas ele também precisa que você se movimente. Porém, essa questão aqui do abono, ela tem assim dado uma... Tá ruim, podemos dizer assim, tá ruim essa questão. Por quê? Principalmente para algumas nações tem se tornado confortável viver de abono. Desculpa, algumas nações não, algumas nacionalidades tem se tornado confortável receber esse abono. Vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente de um angolano. Eu não me recordo se era angolano ou se era Cabo Verde. Mas enfim, era do continente africano. E ele falou, vou me mudar para Finlândia? Não. Algum outro país, não me recordo qual. Porque lá tem melhores abonos. Aqui em Portugal é muito bom. A gente recebe muitos valores porque eles são refugiados. E eu vou explicar o que é isso. Refugiado, na verdade, as nações, tá? Por decreto e concordância da ONU, todo país tem que receber o refugiado e tem que auxiliar ele em moradia, alimentação, ou seja, tem que ajudar aquela pessoa a se reestruturar no país. Acontece que nós vamos dando, aquelas pessoas só vão se engordando e não produzem, tá? Gente, isso acontece em todo o lugar do mundo. Se você faz a tua mudança com esse pensamento que o país vai me dar trabalho, o país vai me dar recurso, você pode se frustrar. Porque na verdade, gente, ninguém dá nada. É você que tem que buscar. Essa é a grande verdade. O dar nunca será suficiente dentro da expectativa daquilo que a gente espera. Então, eu vou falar a minha expectativa quando eu mudei para Portugal. Eu, Juliana, advogava já no Brasil, trabalhei anos e anos, aliás, eu trabalhei em 2 escritórios e depois só trabalhei na empresa telefônica como advogada. Então eu tinha aquele regime CLT, com um convênio maravilhoso, com vale-refeição, era uma bênção, amava trabalhar naquele lugar, todos os benefícios, bom salário. Quando eu vim para Portugal, eu pensei, vou trabalhar para uma empresa, é isso que eu vou fazer, porque esse regime CLT também está um pouco inserido em nós brasileiros. Nós não temos muita facilidade de empreender porque nós não somos necessariamente ensinados. Agora, uma geração pós-pandemia já está sendo mais ensinada a empreender. Mas antes era você fazer faculdade ou prestar concurso público ou entrar no escritório. Pronto. Essa era as opções que nós fomos ensinados na minha época, tá? A como obter recurso. Só que quando eu cheguei em Portugal, eu percebi que o que eles podiam me oferecer era muito diferente daquilo que eu tinha como expectativa, principalmente comparando ao que eu tinha no Brasil. E isso me gerou, obviamente, uma frustração, porque a minha expectativa não estava alinhada com a realidade do país. No Brasil, existe uma discrepância salarial entre os profissionais muito grande. Então, no mesmo departamento que eu tava, tinha um estagiário, tinha um advogado júnior, externo, pleno, um consultor e um gerente. Esse gerente era o que fazia menos, mas ele ganhava ali quase 30 mil. E o advogado júnior, que morria de trabalhar, ganhava seus 4, 5 mil. Então, em Portugal já não acontece isso. Existe uma questão salarial um pouco mais equiparada. Ocorre que essa base salarial não tem correspondido com a realidade financeira que nós temos em Portugal. Essa semana eu fiz uma enquete lá no Instagram
Quanto você gasta por mês em contas fixas? Aluguel, conta de consumo, mercado e parcelas de um automóvel. Muitos responderam 1.000, 1.500, 2.000. Isso é 3 vezes? 3 vezes mais que o salário mínimo. O salário mínimo é 760 euros é o salário mínimo. Não se vive com o salário mínimo. Antes, há muito tempo atrás, existia essa frase que ainda prevalece, dizendo que é possível você viver com o salário mínimo. Então você vai trabalhar, seu marido vai trabalhar, cada um vai receber um salário mínimo e vocês vão viver maravilhosamente bem num bom imóvel. Era o que eu achava. Era a expectativa frustrada que eu tinha dentro de mim. E me frustrei, obviamente, porque não correspondeu a essa questão. E graças a Deus, porque quando a gente passa por dificuldades, é que a gente se modifica, que a gente aprende, é que a gente cresce. Então, se você ainda não veio para Portugal, ou se você ainda não foi para o país que você deseja, não busque que aquele lugar te traga benefício, mas vai com o pensamento com que você pode fazer por aquele lugar. E eu tenho certeza que essa alteração de pensamentos e de ações vão fazer você prosperar. Quando nós não esperamos nada, né, seja de algo, de alguém, nós vamos atrás disso. E quando nós vamos atrás disso, as coisas de fato acontece. E isso nós chamamos de planejamento. E não só um planejamento, mas de fato alinhar a verdade com o que está acontecendo, a expectativa com a verdade real de Portugal. E respondendo à pergunta, Portugal é um bom lugar? É, desde que você tenha algo para oferecer para o país, desde que você venha para fazer a diferença, desde que você tenha um grande projeto para realizar aqui em Portugal, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo. Quem faz a crise é você. Quem coloca as dificuldades é você. Quer um exemplo bem clássico? Às vezes eu digo, você tá aguardando 2, 3 anos para mudar para Portugal. Nesse tempo que você tá se preparando, você estudou um inglês, você fez um curso profissionalizante, você pesquisou quais são as carências do país, o que falta aqui em Portugal, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que falta em Portugal. Vou dar um outro exemplo que eu amo essa história. É um casal, na verdade uma família, um casal mais 2 filhos. Eles vieram para Portugal com visto de trabalho, muito tempo atrás, tá bom? O esposo tinha sido contratado por uma empresa. Ótimo, né? Porque quando a gente tem um contrato já de trabalho, já chegamos em Portugal recebendo em euro. Acontece que eles chegaram junto com o vírus do Covid no mesmo avião. E eles colocaram os pés em Portugal e buf, fechou tudo. A empresa demitiu todo mundo. Foi aquela, gente, calamidade que aconteceu no país. E eles não tinham muitos recursos, porque eles contaram que o valor que eles iam receber mensalmente da empresa. A esposa sabia fazer alguns doces, sabia cozinhar, falou assim, vamos fazer isso, a gente vai passar fome, não tem nem dinheiro pra voltar. Não tem nem como voltar, porque não tem casa, não tem nada, gente. Então não tem nenhum recurso pra recomeçar no Brasil, no caso. E eles começaram a produzir, e a produzir. E ela sempre foi dona de casa. Ele sempre trabalhou para uma outra empresa, também não tinha muito uma visão de empreendedor, não sabiam nada sobre mídia social, sobre Instagram, como publicar. Começaram a fazer como dava, com o que tinham e como podiam. Hoje, essa mulher é um fenômeno aqui no Cascais. É o doce, maravilhoso que nós temos do Brasil aqui em Portugal. Ela quase não tem agenda. E eu amo a história dela, porque realmente é uma história que, a princípio, ela veio com aquilo que o país podia oferecer e diante de uma situação, de um vale, né, que eles tiveram que entrar, eles começaram a produzir. Hoje, eles não dependem daquilo que o local pode dar para eles, mas sim aquilo que eles podem dar para o local. Então, essa é a resposta. Portugal é bom, depende daquilo que você tem para oferecer.